Glória a Deus, amém. Glória a Deus, graças e paz a todos. Obrigado aí, louvor. Tá? Ainda de pé, eu queria ler o texto da Bíblia e depois fazer uma oração. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor está aqui para falar conosco, amém? A Bíblia diz que Ele fala pelo Filho, né? O Filho o primeiro é Jesus. Depois também somos nós, então Ele fala através de nós também, amém? Glória ao Senhor. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23... Pois vamos fazer uma oração e você pode sentar depois. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, Pai, no nome de Jesus Cristo. Damos graças, Pai, por estar conosco nesta manhã. Pelo Teu Espírito, Pai, que está aqui e habita no meio de nós. E nós queremos Te agradecer, porque ninguém sabe as coisas do Senhor senão o Teu Espírito. Por isso nós já esperamos do Senhor a Tua palavra. Nós queremos, Pai, agradecer, porque a unção que nós temos, que nós recebemos do Senhor, nos ensina todas as coisas, Pai. Então, nesta manhã, nós cremos no ensino do Espírito, no ensino da unção do Senhor, para a Tua glória, para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Glória ao nome do Senhor. Então, nós temos... estamos nos domingos pela manhã, culto de escola bíblica. Culto, por que tem que colocar culto? Porque no passado tinha assim, a escola dominical, então as pessoas achavam que não era culto. Então tem que explicar, porque senão as pessoas falam, não vai ter culto domingo de manhã. Mas tem, é um culto de ensino, amém? Culto de ensino. Você pode dar glória a Deus, aleluia, amém? Não tem problema não. Só que aqui a nossa igreja é treinada, né? Na hora da palavra você ouve, se dá glória a Deus, num tom de voz que não atrapalha a palavra. Amém? Então, eu sou grato ao Senhor pela igreja ser treinada assim. A gente aqui não temos problema com o mover do Espírito, mas a gente sabe a hora certa. Amém? De se mover, esses dias aí nós fomos em um culto, em outra igreja, um amigo nosso convidou, espero que ele não esteja ouvindo agora, mas aí tinha um irmão lá, que era um culto de ensino, né? E o irmão dava tanto glória a Deus que eu tenho certeza que ele não ouviu nada. Mas não era o tanto de dar glória a Deus, era a altura. Sabe, a gente ficava assim, tentando ficar atento mesmo, mas ele eu acho que não aprendeu nada aquele dia. Então tem lugar para tudo isso, amém? Então nós somos uma igreja da palavra e do Espírito, amém? O Espírito Santo tem liberdade, se ele quiser. Eu anotei aqui umas coisas, mas se ele quiser mudar tudo e eu não falar nada disso, a gente vai seguir, amém? Só que parece que ele quer, amém? Então hoje começa um tema que é a integridade, que é um dos valores do nosso ministério mesmo, e é da Bíblia, amém? É uns valores extraídos da Bíblia, não é o valor da minha igreja, da minha religião, não é aquilo que a minha religião não permite, é um valor da palavra de Deus que nós apreciamos, amém? Integridade. Então eu queria ler em outra versão,
esse mesmo texto, 5:23, Tessalonicenses, primeiro, leio outra versão, diz assim: e o mesmo Deus, praticamente igual, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, fala íntegros, e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui eu fiz questão de ler, porque a primeira versão que eu li não tem a palavra íntegro, e a gente vai falar de integridade. Amém? Integridade. Nós queremos então pensar nisso. O próprio texto aqui nos faz pensar em integridade, porque aqui, diz aqui, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Primeiro, a própria palavra paz, existe na Bíblia a Bíblia ela é escrita, o Velho Testamento em hebraico original e o Novo em grego. Eu não sei grego nem hebraico não, mas algumas palavrinhas a gente vai atrás para descobrir. Mas é importante, nesse assunto, é importante entender um pouco. Então, no Velho Testamento, a palavra paz é shalom, amém? E no Novo Testamento, a palavra original é eirene. E a palavra shalom no Velho Testamento, um dos significados para essa palavra é integridade. Amém? Então, o mesmo Deus de paz, pode substituir. E o Deus de integridade vos santifique em tudo. Agora nós vamos ver, então aqui a gente pensa em integridade quando medita nesse versículo. Aí fala assim, essa palavra todo está falando de inteiro, né? Todo. Todo mundo sabe que é todo, né? Não precisa do hebraico, grego, não, né? Mas, primeiro, santifique em tudo e todo. Você vê que algo completo, não é? Aí diz, e o vosso espírito, alma e corpo. O que é espírito, alma e corpo? É o homem todo. Amém? Tudo isso fala de integridade. E fala, sejam pleno, integridade é plenitude, um significado. E aí diz, plenamente conservados, lá na tradução que eu li fala íntegros, aqui diz irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, quando voltar, está querendo encontrar uma igreja com integridade. Amém? Jesus voltará. E nós falamos, Deus nos dá muitas coisas aqui. Só que se tiver tudo aqui e não subir com Jesus, não valeu nada. Então, o importante é que você fique pronto para quando ele voltar, você não tenha nada que te segure aqui. E ele espera que sejamos íntegros, que o nosso espírito, alma e corpo esteja bem. Lógico que a plenitude da integridade só vai acontecer quando ele voltar, que até mesmo o corpo vai ser completamente transformado. Amém? Então, aqui o próprio texto já mostra integridade. Amém? Por que eu quis analisar um pouquinho o versículo? Porque talvez eu não tenha tempo de falar tudo que eu falei, que eu notei, né? Mas, pelo menos, o versículo um pouquinho você já pegou aí. Amém? Mas eu quero, primeiro, falar algumas coisas que eu anotei, algumas coisas foram com a ajuda de pessoas que eu ouvi, ou com outros auxílios, mas que é importante. Olha aqui. O que Deus aprecia de fato na nossa vida é a integridade. Deus, ele quer usar você. Deus, ele quer que você seja uma bênção para os outros. Só que o que Deus está analisando em você é a sua integridade.
Aí nós vamos ver o que é integridade. Eu estou falando sobre integridade, mas vamos ver. Então ele aprecia a integridade. Segundo Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus. Você tem que se apresentar, a sua vida ela tem que ser primeira para ser vista por Deus. Não adianta todo mundo ver e achar tudo bom e Deus não aprovar. Então ele diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro. O que é obreiro? É quem faz alguma coisa. A Bíblia diz que Deus nos deu boas obras para que andássemos nelas. Então todos nós somos obreiros, porque nós temos obras para andar. Amém? Ele diz, procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Imagina uma vida de que qualquer coisa que você falar da sua vida, você não precisa se envergonhar. É essa que Deus quer. E isso é o ideal. Por que eu falo que é o ideal? Porque não é a realidade, em geral, não é a realidade. Só que nós estamos crescendo. Não é, mas vai ser ou pode ser. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Manejar bem não é estudar teologia. Manejar está relacionado à espada. Amém? A palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, para que espada? Para guardar lá e deixar bonitinho? Para que o conhecimento da palavra? Para mim guardar meu diploma lá e deixar lá e ficar falando para todo mundo. E pegar e fazer uma live com o diploma atrás? Não, não é para isso. Quando fala manejar bem a palavra de Deus, está falando de saber usar a palavra na batalha da vida. Porque está falando de espada do Espírito. Amém? Então é isso. Agora, outra coisa, vamos separar um pouco aqui a questão de ser usado e ser íntegro. Qualquer um pode ser usado. E mesmo não sendo íntegro, pode ser usado por Deus. E não é problema isso não. Se Deus for esperar a gente ficar perfeito para usar, Ele não vai usar ninguém. Amém? Então é por isso que Ele usa quem tiver disponível ali no momento, Ele usa e abençoa os outros. Só que eu ouvi uma frase que eu gostei muito e eu anotei aqui. Diz assim, o ministério, fala comigo, o ministério, a habilidade, a unção, são presentes de Deus para nós. Mas a integridade, fala, é nosso presente para Deus. Amém? Ser íntegro glorifica a Deus. Ser uma pessoa inteira. Agora vamos ver o que significa integridade, para entrar mesmo nos mais textos bíblicos. Integridade, o que é integridade? Primeiro, é a condição de ser inteiro, completo. Ou seja, o que você é aqui, você é em casa, você é no trabalho e você é em outro lugar. É inteiro. Você não é esquizofrênico espiritual. Você é curado. Você está bem. Amém? Porque você é um só em qualquer lugar. E não é não falhar isso. Lá, tem um texto, lá em Crônicas, eu não sei se é o primeiro e o segundo, se lê os dois você acha, mas em Crônicas lá no finalzinho, acho que é o primeiro Crônicas no final, quando Deus fala com Salomão, e Davi já tinha partido, acho que já tinha partido, não lembro agora, e Deus fala com Salomão, se você andar na minha vontade, com integridade de coração, como andou seu pai Davi, eu vou abençoar o seu reinado. Deus dava testemunho de que Davi era íntegro.
Só que a gente sabe que Davi falhou muito. Então, ser íntegro não é não falhar. Amém? Ser íntegro é querer fazer a vontade de Deus e é crescer em integridade. É falhar cada vez menos. Então, é a condição de ser inteiro, é inteireza, é ser completo. É ser totalmente honesto, irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível. Parece que é perfeito aí, né? Por quê? Porque esse é o ideal de Deus, que sejamos perfeitos. Na verdade, Deus, quando eu nasci de novo, Ele já me olhou em Cristo e me teve como perfeito, porque Ele me olhou através de Cristo. Amém? Por isso que tem texto que vai falar que você é perfeito em Cristo. Só que a palavra perfeito, ela tem esse sentido de crescimento, de maturidade. Por exemplo, Paulo, no capítulo, talvez, 2 ou 3 de Filipenses, hoje eu não estou lembrando muito, mas você vai ler. Filipenses é curtinho, você lê todo o que você acha. Ele fala assim, não que eu seja perfeito, ou que já tenha alcançado. Ele primeiro fala que não é perfeito, ou que tenha alcançado. Aí depois, em outro versículo, no mesmo capítulo, após esse aí, alguns versículos depois, ele diz assim, e nós que somos perfeitos, primeiro ele fala que não é, e depois fala que é. Por quê? Porque quando ele está falando não que eu seja perfeito, ele está falando de perfeição como Deus é perfeito. Mas quando ele fala em nós que somos perfeitos, ele está falando de maturidade. Ou seja, ele está falando, mas nós que crescemos, já somos maduros. Nós não somos perfeitos no sentido de não ter nenhuma falha, mas já crescemos, já somos maduros. Então nós não chegamos aonde deveria, mas também não estamos aonde estava. Porque nós crescemos. Porque integridade é ser inteiro. Então Deus está trabalhando em nós para que a gente cresça até a plenitude da integridade. Amém? A Bíblia diz que Deus, Ele começou a boa obra em nós, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ou seja, até Jesus voltar, eu tenho que crescer, eu não posso regredir nem ficar parado. Uma pessoa disse uma vez que crente parado é igual andar de bicicleta, ele cai. Porque só se tiver rodinha, e se tiver rodinha você é criança, né? Então, ele disse, a Bíblia fala que Ele aperfeiçoará a obra que Ele começou em nós, até o dia de Cristo. Existe uma condição para isso. Filipenses 1,6 fala isso, 1,5 Paulo fala, eu dou graças a Deus porque vocês cooperaram com o Evangelho. Ou seja, existe uma cooperação nossa para o nosso avanço nessa obra que Deus está fazendo em nós. Amém? Então, nós estamos em obras. Eu já quero deixar isso claro para você não sair sentindo condenado, não sair nesta manhã condenado porque você falha. Lógico que nós vamos buscar melhorar, mas Deus, Ele não vê você. Quando você falha, Deus não está, e você quer crescer em Deus, Deus não está te vendo como hipócrita. Deus está olhando para você e está falando assim, Ele está em obra. Então, quando o irmão falhar com você, lembra que ele está em obra. Quando você falhar com o outro, lembra também que você está em obra. Amém? Então, a integridade é viver de acordo com o que Deus diz que é correto. Amém? Integridade é estar alinhado entre aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que fala, aquilo que faz.
aquilo que eu faço da minha vida e aquilo que você faz da sua vida de maneira alinhada com a palavra de Deus. Amém? Então, por exemplo, você falhou, mas você se arrepende. Isso faz parte da integridade. Porque se você se arrepende é porque você não quer falhar mais. Amém? E Deus aprecia isso. Então, pronto, nós vamos agora ler alguns textos, porque nós não temos muito tempo para seguir aqui as minhas anotações. Mas eu quero ler, primeiro, abre lá em Tito, capítulo 2, verso 7. Tito, capítulo 2, está logo após Tessalonicenses, alguns livros depois, tipo Tessalonicenses, Timóteo e Tito. Quem está em Tessalonicenses é só passar Timóteo, as duas cartas, e Tito. 2,7 diz assim, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Na verdade, essa incorrupção, gravidade e sinceridade, tem uma tradução que diz, na doutrina mostra integridade. Porque incorrupção, gravidade e sinceridade está tudo dentro da palavra integridade. Amém? Então, ele está falando isso. Na doutrina mostra integridade e sinceridade. Tem uma tradução que diz. Aí, verso 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Olha só, ele está falando que o resultado de ser íntegro é ter uma linguagem sã. Então eu quero falar rápido sobre isso. Linguagem, né? Tinha uma época anos atrás, eu sou dessa época, porque eu já passei por bastante anos, que a gente entrava no ônibus, lembra que tem gente que não vai saber, né? Que a gente entrava pela porta de trás no ônibus na época. A gente entrava, se você entrava pela porta de trás, porque você já passou alguns anos também. Aí, e não tem problema, porque se você não quiser passar muitos anos, tem que morrer, né? Então, tá bom, tá ótimo. Eu não queria morrer cedo, por isso que eu estou aqui hoje. Tem gente que fala, você está velho. Aí eu falo, se você não quiser ficar velho, morra. Então, aí, tinha uma época que os ônibus eram pela porta de trás. Aí a gente estava sentado lá atrás, aí entrava uma senhorinha idosa. Aí tinha um monte de pessoas falando palavrões lá, jovens, né? Falando palavrões e tal. Aí quando entrava uma senhorinha jovem, uma senhorinha idosa, aí ele falava, não, para de falar palavrão aí, que está entrando a senhora aí. Isso naquela época. Só que hoje a senhora fala palavrão. Hoje entendeu? Por quê? Porque todo mundo acha normal. Porque a natureza humana vai de mal a pior. Então já acha normal. E aí, eu ficava escandalizado com as senhoras que falam palavrão. Já fico escandalizado. Pode achar que eu sou retrógrado, não importa. Eu vou continuar sendo assim, dessa parte. Eu já fico escandalizado com a senhora que fala palavrão. Só que eu fico mais escandalizado com um crente que acha normal falar palavrão. Porque tem crente que ele acha normal. Não, tudo bem, todo mundo fala, e daí? Como diria sua mãe, você não é todo mundo. Você é crente. E ele fala aqui, linguagem sã. Linguagem sã. Então, quando você tem mais aproximação de Deus, você para de falar palavrão. Porque palavrão é algo ruim, é algo nocivo para a sua alma. Então, o Isaías ele estava meio chateado porque o rei Uzias tinha morrido, era parente dele, e ele ficou muito chateado, ele foi orar, ele foi lá para o templo, e aí ele viu Jesus lá no trono. E aí
ele falou: ai de mim, que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus lábios são impuros. Ou vice-versa. Então, ele percebeu que ele estava falando besteira, ele nem lembrava que estava no meio de um povo que falava besteira. E não era só palavrão. O palavrão é uma das coisas que torna a sua linguagem doentia. Ele fala linguagem sã. Então, tem outra coisa que não caracteriza a linguagem sã. É você ficar falando mal das pessoas. Você fala mal das pessoas. Aí alguém vai falar com a pessoa diz assim, não, mas é verdade mesmo o que eu estava falando. Só que essa verdade não liberta, você não precisa falar. José era um homem íntegro, José, marido de Maria, mãe de Jesus. Ele chegou um dia lá na casa de Maria, e aí ela estava grávida. Aí a Bíblia diz assim, que ele foi embora, ele ia embora e não ia voltar, talvez não ia voltar mais, mas ia voltar depois que estivesse bem para conversar com ela. Ele ia embora quietinho, ele ficou quieto. A Bíblia diz que ele, sendo justo, foi embora quieto porque não queria infamar Maria. Ou seja, ele não queria falar mal de Maria, então ele foi quieto. Uma pessoa íntegra vai fazer isso. Por quê? Porque naquele tempo, imagine, ele estava noivo. Aí ele chega na casa da noiva, a noiva está grávida. Sendo que eles nunca tiveram relação sexual. Hoje em dia, as pessoas iam até acreditar, porque hoje isso daí, eles não creem mais em não ter relação sexual. Mas a igreja ainda crê nisso. Que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, aí, ele saiu quietinho. O anjo teve que falar, não, volta lá que ela não te traiu, não. Isso aí, ela concebeu do Espírito Santo, não tem nada, não tem problema, volta lá. Mas ele saiu quieto para não infamar, amém? Então, nós temos que ser íntegro na nossa linguagem. Nós temos que ser íntegro nos nossos pensamentos. Falar assim, acontece muito isso com mulheres, né? Pelo menos do mundo. Aqui não tem essas mulheres não, mas eu já vi em outros lugares. Que elas vão em uma festa, aí uma fala assim, olha, você está linda, mas por dentro está pensando, está horrível. Tem que ser íntegro nos pensamentos. Se está horrível, não fala nada, fica quieta. Não, você não precisa mentir. É só ficar quieta, amém? Tem verdade que pode guardar para você. E aí, agora um problema de linguagem, que eu acho que todos nós falamos disso, mas a gente está crescendo. É essa questão de reclamar. Reclamar de tudo. Ou de alguma coisa só. Você necessita de tudo. E isso acontece mais em casa. Em casa a gente reclama mais do que em qualquer lugar. Na igreja nós somos santos. Em casa também, por isso que a gente se sente mal quando reclama. Reclamar, sair reclamando. A nossa linguagem tem que ser sã. Eu tenho uma história de um homem, de um pastor, né? Que ele acordou um dia com o pé esquerdo. Eu pensava que o pastor acordava com os dois pés mesmo. Mas ele acordou com o pé esquerdo naquele dia. Porque eu não acordo com o pé esquerdo, eu acordo com os dois. Aí, ele acordou meio nervoso com alguma coisa, teve pesadelo, alguma coisa. Acordou meio irado. Aí a mulher falou, bom dia. Ele falou, bom dia para quem? Aí os filhos, ô pai, o que está acontecendo? Não quero saber. E nervoso, irado, e pegou o carro e saiu para a rua, e saiu acelerado com o carro. E aí foi embora, chegou um farol vermelho, ele passou o farol vermelho, porque ele estava irado.
E não é bom passar farol vermelho. Às vezes a gente passa, só que isso treina a sua alma para desobedecer. Aí, ele passou ali o farol, e tinha um guarda de trânsito, e apitou para ele parar, apitou, e lá na frente ele parou. Aí o guarda chegou lá perto e falou: o que está acontecendo com você? Você passou o farol vermelho. Ele falou: porque hoje eu acordei com o pé esquerdo. E não sei o que, já briguei em casa com a mulher, já bati nos filhos, não sei o que está acontecendo comigo. Aí o guarda falou: não, fique em paz, quando eu não era crente, eu também era assim. Só que aí ele não falou que era pastor. Então, o que aconteceu? Ele ficou envergonhado. Aqui nós vemos que a linguagem sã é para que o adversário não te envergonhe. Então, o que eu vejo aqui, quem é adversário nosso? É o diabo, amém? São os demônios. A Bíblia fala: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, amém? Então, o diabo que é o nosso adversário. Então, quando eu estou sozinho e eu também fico desse jeito que eu falei aqui, falando errado, com a linguagem doentia, eu posso ser envergonhado, porque o diabo, ele vê assim mesmo. Então, nós vemos que é muito sério essa questão de ser íntegro. Deus é um Deus íntegro, de integridade, e Ele habita em nós. Outra coisa, para terminar, vou parar nessa área de linguagem. Eu ia falar de outras coisas também, mas outro dia, quando Deus permitir, eu falo. Ou conversando com vocês por aí, eu falo. Aí, outra coisa é mentir. Mentir. Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então, tem gente que mente, né? A gente estava falando ontem no evangelismo, que tem gente que ele vem do evangelismo e ele dá um testemunho, em vez de ser evangelístico, tem uma linguagem que os teólogos usam aí, que é o testemunho evangelástico. E ele foi 2 almas que recebeu Jesus, ele fala que foi 20. Ele mentiu, ele exagerou, mas ele mentiu, é um exagero, né? Que no português é hipérbole. E ele exagera, né? Fica tentando, às vezes estamos numa rodinha e a gente fica tentando competir quem foi melhor, parece. E aí a gente fala: não, mas comigo foi assim, aí a gente aumenta. Mas agora tem a mentira em si, aquela mentira que todo mundo sabe que é mentira, porque tem gente que ele deu nome à mentira, por exemplo, meia-verdade. Meia-verdade é mentira. E exagero é mentira. Tinha um homem que ele causava muito problema na igreja. Anos atrás eu vi essa história. O homem causava muito problema, por quê? Porque ele exagerava em tudo. Ele exagerava, ele falava: vai demorar 1000 anos para essa tribulação passar. Imagina. Tudo exagerava. Só que ele exagerava em coisas que complicavam a vida dos outros. Aí, um dia os pastores chamaram ele e falaram: a gente tem que conversar com você, porque tem muitas queixas sobre você. Por causa dos exageros, você exagera muito, tudo você fala que foi demais. Por exemplo, foi 3 pessoas batizadas com o Espírito Santo, ele vai contar e fala: foi 30 pessoas. Não foi 3. Exagerava, né? E isso é coisa boa, mas nós não precisamos aumentar. É sua fé que é grande assim mesmo? Entendeu? Tem coisa que tem que ser realista. E aí ele chamou aquele irmão e falou: olha só, o que está acontecendo? Você está exagerando muito. A pessoa falou algo sobre você, você exagera e fala que ele quis matar você. E você está tendo problema por isso. E citou uns exemplos de exageros que ele cometeu lá na igreja. Aí, quando acabou de conversar com ele, ele falou assim: pastor, eu me sinto mal, porque isto me tem feito chorar barris de lágrimas. Exagerou de novo. Então é uma doença, parece isso. Então, aqui diz linguagem sã. Agora, para terminar, eu vou falar algo. Já citei lá
sobre ainda a linguagem. Por que a Bíblia, Salmo 34, diz assim, ó, louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. Louvarei ao Senhor quanto tempo? Todo tempo. Por quê? Porque Deus quer que eu guarde minha língua. Então eu vou ir louvar o Senhor, não é ficar cantando o dia todo. Tem problema se você quiser cantar o dia todo. Só que não é isso. Louvor não é cantar. Você louva através de cantar, através da música. Mas louvor é elogiar a Deus. Você pode elogiar outras pessoas. Louvar, você pode louvar pessoas também. Você só não pode adorar pessoas. Mas você pode louvar Deus o dia todo e falar, Pai, obrigado, o Senhor é bom. Você pode falar, quando às vezes é uma coisa esquisita que eu faço, que é reclamar em línguas, às vezes. Quando eu fico nervoso, em vez de eu reclamar, eu falo em línguas. Aí eu não vou. Aí tem gente que fala, não, mas isso é da carne. Não tem língua da carne. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, minha língua é do Espírito. Porque a Bíblia fala que se eu falar em língua, o meu espírito ora, não minha carne. É o que a Bíblia diz. Se alguém acha assim, acha na Bíblia e me mostra que eu aceito. Aí, então, ele fala para louvar. E Hebreus 13:15 diz que louvor é fruto do lábio. Amém? Então, se você ocupar o seu lábio com louvor, mais com louvor, vai chegar um tempo que os palavrões vão sair da sua boca, que outras coisas vão sair da sua boca. Porque tem gente que fala, não, mas eu não consigo, então passe tempo louvando a Deus. Falando, Pai, obrigado, o Senhor é bom. Eu te amo, eu te adoro. Olha aqui, Pai, o que o Senhor diz na tua palavra. Lê um versículo para Deus. E aí você vai mudando a sua linguagem. Porque isso nós estamos crescendo. Se você tem dificuldade de não falar palavrão quando está nervoso, eu não quero que você saia mal daqui, não. Eu quero que você saia sabendo como se libertar disso. Como controlar a sua língua. Ninguém pode domar a língua, só o Espírito Santo. Tiago disse, nenhum homem pode domar a língua. Se ele puder domar, é porque ele é maduro, é porque é o Espírito Santo que controla a vida dele. Porque ele deixou, não é controle abusivo. Aí, então, a gente precisa mudar, crescer na integridade. Porque Jesus, ele está voltando e o que ele espera de nós é a integridade. E nós vamos ser transformados totalmente depois. Mas, lá no Filipenses que eu li, fala assim, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra, Filipenses 1:6, a boa obra em vós, aperfeiçoe até o dia de Cristo. Então ele começou uma obra em você. O dia que você nasceu de novo, uma obra começou em você. Então você está em obras. Só que você precisa cooperar com o Evangelho, verso 5 diz. Para que essa obra vai sendo terminada a cada dia. Jesus está edificando a igreja, e ele edifica a igreja, edificando cada um de nós. Amém? Então, irmãos, é simplesmente isso, que o Deus de paz vos santifique em tudo. Santificar é separar, é para Ele. Ele quer você para Ele. Ele falou com Jó, não, ele falou com o diabo, viste o meu servo Jó? Ele é íntegro. Será que se o diabo for lá e falar, olha, aquela pessoa ali, Deus, olha aquela pessoa ali. Será que Deus poderia dizer, viste o meu filho tal? Comigo, viste o meu filho Adilson? Porque Deus não me chama de pastor, Ele me chama de Adilson. É os outros que me chamam. Nem eu me chamo disso, de pastor. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. E quando Jesus voltar, pastor caiu. Você sabia que tem gente que o sobrenome dele é pastor? Não, o primeiro nome. Qual é o seu nome? Pastor fulano. Aí, quando Jesus voltar, e cai o pastor e fica só o nome.
Então ele disse, visto meu servo Jó, ele é íntegro. Ou seja, Jó ia glorificar a Deus diante do diabo. Porque ele passou situações, a mulher dele falou, por que você preserva a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre logo. Aí ele falou, você é doida. Você fala como uma doida. Nem falou você é doida, porque falou você fala como uma doida. Como é que eu vou fazer isso? Aí ele fala umas coisas lá também, que não era dentro do conhecimento que ele tinha de Deus. Ele conhecia Deus só de ouvir falar. Então tem coisa que ele falou porque falaram para ele que era assim. Então, mas ele não pecou com seus lábios. Amém? Então, vamos atentar para isso. O Deus de paz, vamos orar isso. Fala comigo, Deus de paz, fala. Me santifique em tudo. E o meu espírito, minha alma e o meu corpo sejam conservados, íntegros, para a vinda de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou colocar uma vírgula. Porque... E vamos orar. Eu quero que você ore. Se tem alguma área assim que eu falei aqui, que você tem problema, não é para te condenar. É para que arrependimento venha. O que é arrependimento? É mudança de mente primeiro. É que sua mente muda. Tem gente que eu falei sobre palavrão, existe um monte de crente que acha que é normal ficar falando palavrão por aí. E aí em casa solta, né, cobras e lagartos. Né? Os quadrinhos, se fizesse um quadrinho daquela pessoa, não ia ter palavras, só cobras e lagartos. Porque tem gente que não consegue, ele não consegue falar 2 frases sem um palavrão. Só que você vai conseguir, porque Deus está trabalhando na sua vida. Aprende a louvar a Deus, entendeu? Aprende a declarar coisas da palavra de Deus. Aí você vai transformando o seu interior o seu coração vai mudar. E aí você vai falar o que está cheio o seu coração. Amém? Porque Jesus disse, a boca fala o que está cheio o coração. Eu trabalhava em uma empresa, aí eu trabalhava à noite com algumas pessoas. E aí foi uma noite que eu não esqueço, que eles me atormentaram aquela noite. Me atormentaram, me perturbaram, falaram da igreja. E pode falar mal de mim, mas falar da igreja tem problema comigo. Quer dizer, não tem muito porque eu acabo perdoando, né? Mas eu não gosto. Mas falou isso, falou aquilo, a noite inteira perturbando. E eu fiquei lá fazendo meu trabalho e tal. Aí quando foi de manhã, veio um rapaz e falou assim, você não fala palavrão, não? Aí eu falei, por que você está perguntando? Aí ele falou, porque a gente tentou fazer você falar palavrão essa noite e não conseguimos. Aí eu falei para ele, é porque a Bíblia diz que a boca fala que está cheio no coração. Meu coração não tem palavrão, aí não saiu. Então, e não é porque eu sou perfeito, não, eu erro muito, eu estou crescendo em integridade. Mas nessa área eu já resolvi. Eu já estou resolvido. Você não vai ouvir da minha boca um palavrão nunca. Lá em casa ninguém sabe o que é falar palavrão, porque lá ninguém falou, minhas filhas nasceram e nunca ouviram de nós palavrão. Por quê? Porque nós estamos com o coração livre disso. Amém? Então vamos, enquanto o louvor canta aí, vamos orar aqui já passou do tempo, tem que ser íntegro no tempo também. Mas começou depois das 10, ainda vale. Vamos agradecer ao Senhor. E você sabe o que você faz nessa área? Confessa a Deus, fala, Pai, essa área eu preciso mudar. Eu confesso que eu sou assim, mas eu não quero continuar sendo assim. E aí o Espírito Santo vai pegar junto com a palavra e mudar você. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Quero te exaltar. Te louvar pela tua palavra, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é o Deus de paz, um Deus de
completude, um Deus de integridade, Pai. Aleluia! E o Senhor está trabalhando, operando para nos santificar em tudo, para nos separar no nosso comportamento, na nossa mentalidade, Pai. Para nos santificar na nossa linguagem, para nos santificar, Pai, em tudo, nos nossos relacionamentos, para nos santificar em tudo, Pai. E o nosso espírito, alma e corpo estão sendo plenamente conservados da integridade do Senhor que nós recebemos em Cristo, na tua integridade. Oh, aleluia! Oh, Pai, para a vinda de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pelo teu perdão. Oh, Pai, pelo sangue de Jesus operando em nosso interior, para que sejamos melhores, para que cresçamos em integridade, Pai. Para que sejamos mais calmos em casa, Pai. Para que sejamos mais tranquilos, para que toleramos mais a nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges. Nós queremos, ó Pai, aleluia, te agradecer pela obra que o teu Espírito está fazendo em nós, Pai. E nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Canta uma musiquinha rápida. Aleluia. Louva a Deus aí pra você ir treinando para louvar em casa. Aleluia. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Pega suas mãos e diga: eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então à noite estamos às 18 horas, amém? Também estamos, as mulheres estarão aqui no sábado próximo. É o que? 18? 18 horas as mulheres estarão aqui. É um culto especial do Dia das Mães, amém? Mesmo que não for mãe, pode vir, né? Porque você não é mãe, mas é filha, né? Então você pode vir. E aí continuamos na quinta-feira, estaremos aqui na culto de oração, amém? Então, à noite, venha continuar o seu culto. Porque você sabia que a nossa vida deve ser um culto a Deus. Que aí você, quando sair daqui, vai louvar a Deus com a sua vida, amém? Glória a Deus. Então eu queria agradecer a todos os visitantes que esteve aqui conosco
e que vocês, os visitantes ou não, sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Amém? Então estamos terminando este culto em nome de Jesus. Amém. Hã?